Boas-vindas ao Paradigma Cast, o melhor podcast de cripto do Brasil. Aqui você vai ver desde o Fernando Urrich discutindo geopolítica e guerras tarifárias, até o Renato 38 dizendo por que o Bitcoin é a resposta para todos os problemas da humanidade. Aqui a gente discute desde legislação até degeneração financeira, é claro, dentro das blockchains. Enquanto você assiste esse episódio, por favor, toca aqui embaixo no botão de se inscrever e ativa o sininho do nosso canal, além de deixar um like, é claro. Isso não custa nada para você e vale muito pra gente. Combinado? Bom episódio. Nas últimas décadas, a internet acabou com as fronteiras dos países e conectou cidadãos do mundo inteiro. Brasileiros, americanos, europeus compartilhavam o mesmo espaço e discutiam sobre os mesmos temas e tinham que respeitar as mesmas regras. Quase como um novo tipo de sociedade. Em 2022, um cara apareceu com um livro chamado Estado em Rede: Como Começar um Novo País. Esse cara, chamado Balaji, trouxe não só a ideia de uma sociedade virtual, mas também de uma sociedade real, que poderia viver em paralelo à ideia de estados-nação e países como a gente conhece. O convidado de hoje conhece bem desse tema, e não só da parte teórica, mas também da parte prática. Criou um experimento no sul do país que trouxe milhares de pessoas para se envolver com governança diretamente, usando IA, cripto e novas formas de construir sociedades. Jean, seja muito bem-vindo ao podcast de hoje. Valeu, Gui. Muito boa a introdução. Acho que é um tema novo, né? Que a gente está trazendo para o Brasil. Já internacionalmente já tem 3 anos quase, no lançamento do livro do Network State. Estou acompanhando isso de perto já. Esse uso de tecnologia em governança já desde do Ethereum. Eu entrei em cripto por causa da forma dos novos sistemas de coordenação que estavam por trás das criptomoedas, das blockchains e essa infraestrutura tecnológica descentralizada. E eu sempre pensava, né, como que a gente vai aplicar essas tecnologias para instituições, para administração pública, para gerir os nossos bens públicos. E aí acho que quando o Balaji Srinivasan lançou o livro e criou esse playbook, esse framework, foi onde minha cabeça explodiu e eu comecei a ficar mais full time e realmente mergulhar nisso. Mas acho que vai ser um papo interessante. Bom trazer. Demais. Eu te conheço, admiro o teu trabalho também, admiro o que você está fazendo no Sul. Mas antes, vamos dar um passinho para trás. Nem vou falar de estados em rede, vou falar do Jean em si. Uhum. O que tu fazia antes de se envolver com cripto? Né? Vamos chamar aqui estados em rede de cripto, é muito mais do que isso, eu sei, mas forma lúdica, cripto. O que você fazia antes de se envolver com isso? Eu sempre... eu nasci em Ponta Grossa, né, interior do Paraná, daí mudei para Curitiba para estudar tecnologia. Então a minha formação é em tecnologia, em sistemas distribuídos, análise de sistemas. E eu tive uma carreira bem convencional como programador por um tempo, mas sempre envolvido ali com startup. Meu DNA sempre foi mais de empreendedor, então meu primeiro estágio já foi numa startup, que eu acabei ficando sócio, fiquei lá por 5 anos, a gente vendeu a startup. Essa startup era do quê? Era uma startup a gente fazia tecnologias para computadores de bordo da ALL, não sei se de locomotiva, a gente fazia software de análise de viagens, depois a gente ampliou para outros tipos de hardwares do mercado agro, então a gente fazia análise de plantação, enfim. Então era sempre nessa parte de computador de bordo e análise ou de viagens, ou de viagens de plantação, assim, né, fazer o track ali do trator. E aí, né, quando a gente vendeu essa startup, eu tinha vontade de trabalhar no mercado ainda como funcionário, empresas maiores, dava para ver como que era. Fui para o mercado por uns 2 anos e eu falei, não, beleza, não é isso que eu quero, e acabei começando a empreender. E aí eu tive uma startup que também não tinha nada a ver com cripto, mas na área de educação, uma plataforma de produção de tutoriais para empresas de software. Então,
eu acabei vendo essa guinada para o mundo digital e vi que muitas empresas, e social media, também vi que essa geração ela consumia mais vídeo, e as empresas mais convencionais de softwares eram muito baseadas em textos, em manuais. Então a gente pegava esses manuais e criava vários vídeos em escala, assim, para eles, um modelo mensal, assim. E aí, até por causa da pandemia, assim, a gente começou a dar bem certo. Mas nesse momento foi onde isso conflitiu com uma paixão que eu tinha antiga já, que era a política, né? Eu sempre gostei de ler filosofias políticas, sempre gostei de ler os autores libertários, entender um pouquinho mais os fundamentos, né, de como funciona o Estado, por que o Estado existe, se é legítimo ou não. E aí, quando em 2020, ou um pouquinho antes de 2015, na verdade, até 2020, foi onde eu comecei a me envolver com cripto por causa do lançamento do Ethereum. Quando eu vi aquilo, eu falei, tipo, caramba, né, o que é isso, né? Eu tava bem, por sorte, eu tava bem próximo do lançamento lá em outubro de 2015. Acompanhei a documentação, deployei os primeiros smart contracts, via como aquilo funcionava, assim, tava nos fóruns, e aí eu via que aquilo ali tinha um potencial grande de revolução, né? Eu fiz um vídeo em 2015 que está no YouTube até hoje, explicando o que era o Ethereum tecnicamente, o Bitcoin, fiz toda a jornada ali. Eu conheci o Bitcoin depois que eu conheci o Ethereum. Então o Ethereum foi a sua primeira moedinha. Foi a primeira assim. moedinha. Caraca. Naquela época eu nem pensava em moedinha, era uma plataforma de smart contracts que tinha um token lá, mas nem imaginava que ia valer muito. Você começou do jeito certo, então. Exato. Então eu nem imaginava que aquilo ali ia valorizar e tal. Daí conheci o Bitcoin e tal, e fiquei fascinado com aquilo. Mas, né, e nesse tempo eu lancei cursos de Bitcoin na Udemy, fiz vários workshops em Curitiba, presenciais, ensinando a tecnologia mesmo. E em 2020, acho que foi um ano assim, que tudo aconteceu, né? Teve a pandemia, teve o DeFi Summer, né? Teve todo o surgimento das DAOs, do DeFi, dos NFTs. E foi onde eu vi que, tipo, cara, isso aqui agora tá começando a amadurecer como tecnologia, como mercado. E a minha startup estava também em ascensão por causa da pandemia, estava tendo muita demanda. E eu ia precisar levantar grana, ia precisar, né, ter essa decisão, né? Que, tipo, cara, se eu levantar grana e for, tipo, adeus cripto, adeus Web3, adeus tudo isso, e eu ter que ficar 24% focado na minha startup e fazer crescer, que é o caminho convencional. Ou eu vou onde o coração manda, que é cripto, E aí eu decidi isso, a minha empresa continuou sem levantar capital, continuou uma empresa pequena, normal, que gerava um faturamento super bom, mantia, e eu comecei a estudar mais a fundo a parte de cripto, muito do lado de governança, sempre fui atraído por DAOs, entender como que as DAOs funcionavam, quais eram os problemas da DAOs, enxergava vários potenciais problemas, mas eu ainda assim era muito fascinado, porque, tipo, cara, isso aqui é um experimento. E aí, a minha mentalidade era, quanto política, né, era muito libertário, sempre tem muito a questão moral, assim, né, que eu compartilho, que é tipo, cara, imposto é roubo, ou, né, o contrato social que você não assinou, então, né, tem vários conflitos morais. O meu tinha isso, mas também não era tão forte quanto a parte burocrática do Estado e a falta de inovação comparado àquilo que eu via nas startups que a gente construía. Então, né, durante essa jornada da era digital, a gente viu surgir um monte de inovação, Waze, inovações mágicas, assim, que a gente jamais imaginaria, né? Wikipedia, a própria internet, né? Como que essa infraestrutura descentralizada que hoje, né, que é a infraestrutura da economia global de trilhões, que movimenta trilhões. E eu olhava para o Brasil e aquela burocracia, né, do século XIX, cartórios, a eleição, para mim eram universos muito separados, assim, e eu não entendia, cara, por que mesmo sendo burocrático, por que a gente não consegue inovar, por que a gente não consegue adotar
open source, ou GitHub, ou essas peer-to-peer, criptografia nessa infraestrutura. E aquilo ali me frustrava muito, assim, sabe? E aí você vai começando a entender os porquês, né? Os monopólios, tem uma dinâmica que impede, né? Um sistema imunológico que impede que qualquer mudança mais estrutural seja feita, né? Algumas mudanças acontecem na superfície, né? Digitalização dos serviços e tal, mas estruturalmente nada muda, né? O MEC é o mesmo, as tributações, as leis. Então, eu comecei, eu entendi que a internet e essas blockchains, elas surgiram como uma nova fronteira, né? Era um espaço, né? Um espaço cibernético, onde a gente, pela primeira vez, conseguia construir sistemas paralelos, instituições paralelas. E rodar experimentos, né? Porque a gente não tem as respostas de o que é melhor. E consegue rodar vários experimentos paralelos. Então, a gente rodou isso no sistema monetário, Bitcoin ganhou. E agora a gente está fazendo isso para sistemas de educação, sistemas de contratos, sistemas de governança, né, de pequenas comunidades, e destravou as inovações nesse espaço. Então, foi aí que eu decidi, né, em 2020, fundar a Peerbase, que é a minha empresa hoje, para explorar esse universo e avançar nessa linha. Assim. Mas foi essa jornada de um tecnólogo que gostava de política e estava ali na interseção desses dois universos, que agora está tentando puxar tecnologia mais para política, de fato. Me lembra muito o Casta, né? O Casta Cripto, abraço pro Casta que já vendo a gente aí, que ele é criptólogo, acho que é essa definição. Eu lembro que ele era filósofo lá em 2017, 2021, salvo engano, e hoje ele se autodenomina criptólogo porque tem esse conceito de unir as artes humanas com cripto, eu acho. Eu também gostei muito dessa parte, sempre gostei muito dessa parte de organização e coordenação. Mas da onde veio esse seu interesse por política ou pelo libertarianismo? O que foi sua primeira leitura que te inspirou a chegar nesse ponto? Essa é uma boa pergunta, porque não veio por leitura. Talvez não veio mais pela, não sei, acho que minha personalidade e observando, assim. Então, quando eu era adolescente, eu nunca fui desenvolvido esse hábito de leitura. Jamais no colégio, ou até mesmo no começo da faculdade, nunca tinha ouvido falar sobre nenhum dos autores libertários, o Hayek, ou Rothbard, ou até, sei lá, Milton Friedman, que é mais liberal, assim. É algo que estava fora, assim, do currículo do colégio básico. E foi esse sentimento, um feeling que era tipo, cara, tem alguma coisa errada, assim, que eu... E provavelmente, eu não vou lembrar exatamente a origem, mas provavelmente foi nas redes sociais que eu vi alguma coisa, assim, que do tipo... Alguém produzindo conteúdo e tal, que eu li e falei, ei, caramba, eu já pensava nisso, né? Daí você começa a cavocar, mergulhar no rabbit hole ali e ver, tipo, cara, tem, né, várias décadas e séculos de pensadores nessa linha que você nunca tinha ouvido falar, né, da sua cabeça. E aí que eu fui começar, tipo, comecei a ler, né, algumas dessas obras e, tipo, pô, não sou maluco, não tô sozinho aqui, né, já tem alguém, tem bastante gente pensando nisso. Mas aí, rapidamente, eu também daí comecei a consumir influenciadores libertários, brasileiros e tal, que eu senti que eu fazia parte daquilo, assim, mas rapidamente eu comecei a, assim, tipo, tá, beleza, mas e daí, né? Porque você ficar falando, imposto é roubo, ou esses memes, assim, do tipo, você vê que não produz. Não produz, né? Tá, qual que é a solução? É muito bom pra gente entender os problemas morais e talvez até pensar no que seria um potencial sociedade mais justa, mas tá, e daí? E aí, como eu era de startup, estava muito imerso nesse mundo, assim, eu ia conversar com pessoas que eram mais libertárias, e geralmente eram pessoas mais humanas, né, ou economistas, ou filósofos mesmo, advogados, pessoal, né, cientista político.
E eu ia falar, então tem essa ferramenta que é o GitHub, o Open Source, que já é mais descentralizado, que dá pra fazer isso, e tipo, nunca conectava, nunca conseguia criar essa conexão e mostrar esse ponto cego que desse movimento mais liberal, libertário, tinha, né, que era tecnologia. E daí quando surgiu o Bitcoin, até tem bastante libertário que gosta de Bitcoin mais como um asset, né, para se proteger, e não entende muito a blockchain e o potencial que dá para se criar sobre essa tecnologia, eu percebi que, falei, cara, existe uma lacuna muito grande, assim, e eu comecei a caçar, né? Tipo, eu comecei a produzir conteúdo, falar assim, tipo, construir novas instituições, antes de 2020 até, 2020, 2021. Tipo, como que a gente usa, mas era, tipo, uma voz, e aí eu conheci o Balázs Srinivas, né? Comecei a seguir ele no Twitter, e cada post que ele falava sobre usar cripto, principalmente cripto, e estava começando a ficar mais forte a AI também, para construir novas instituições, novos sistemas de governança e até novos países, do zero, vamos dizer assim. Foi aí que eu falei, pô, esse é o cara. Pela primeira vez eu Meu herói. Comecei a ler um engenheiro, um cara de business, mas muito forte engenheiro, falando sobre política, sobre instituições, sobre como aplicar. Eu falei, puta, esse cara... E aí comecei a ler, e aí 2 anos depois, 1 ano e meio depois, ele lançou o livro e tal, que foi tipo, que acho que meio que catapultou e catalisou, né, essa guinada, acho que junto com o Vitalik também foram os 2 grandes catalisadores desse movimento de tipo, cara, instituições, política, não é mais coisas de economistas ou de cientistas políticas apenas, mas é coisa de engenheiros, né? Porque eles estão construindo essas infraestruturas, esses protocolos que vão fazer parte da infraestrutura da sociedade do futuro. Assim. Então, esse shift de perfil, acho que foi bem importante. Assim. Mas essa foi mais ou menos como eu caí nisso. Acho que foi muito de personalidade mesmo. Minha personalidade sempre foi muito foi meio anarquista, assim, né? Então, eu acho que quando você é mais jovem, assim, não, eu sou anarquista, sou anti-autoridade, tá? Mas você começa a amadurecer, tá, a gente precisa de instituições, a gente precisa dessas estruturas, mas, putz, tem que ser algo melhor. E aí você começa a ir buscar o que pode ter de alternativas. Eu tive uma origem mais humilde, né, em Ponta Grossa, sempre muito próximo. Estudei minha vida inteira em colégio público, diferente para favela. Então, sempre estive próximo, assim, com quem realmente sofre, assim, sabe? Saúde, coisas básicas, né? Assim, no postinho, 4 da manhã, e daí você não consegue vaga, você tem que voltar no outro dia. Essas coisas bem de infra, assim. E aí você começa a questionar, pô, mas por quê, né? E aí até que você vai cavocando tanto que você chega na raiz do problema. Então, né, e eu acho que eu também só comecei a me questionar muito sobre o Estado em cripto conhecendo o Bitcoin, né? Eu comecei pelo Bitcoin, fui lá em 2017, mas eu só comecei a questionar essa forma de organização do Estado quando eu conheci Ethereum. Por causa do Vitalik, por causa dos textos dele sobre coordenação, sobre governança. E isso que tu falou do Balázs não é tão exclusivo a ele, porque aquela turma do Gitcoin, né? Gitcoin, pra quem não conhece, é um projeto que usa para captar grana para projetos, para bens públicos, bens que são coletivos. Eles também têm uma vibe meio de humanas, né? Ele é uma galera meio assim que usa chinelão, um evento de cripto e tal, fala sobre filosofia, fala sobre coisas boas pro mundo, mas os caras ficam sentados programando o santo dia inteiro, né? Eles entendem sobre open source, sobre essas coisas que você falou. E é legal que a Ethereum tem essa vibe. A Bitcoin tem também, mas eu acho que a Ethereum tem mais em quantidade. Né? Tem mais desenvolvedores que trabalham sobre isso. Agora, sobre o Balázs especificamente, sobre essa questão de criar novos estados, né? Então, o Balázs meio que popularizou a ideia de poderem criar novos estados em rede, a gente vai explicar aqui o que é estado em rede, mas criar novos estados com cripto. O que significa criar um novo país com cripto e por que isso está em voga? Eu até trouxe o conceito do livro aqui para a gente poder discutir ele aqui, e o Balázs fala aqui que o conceito de Network State é uma comunidade online, altamente alinhada, com uma capacidade de ação coletiva
com territorialidade ao redor do mundo e, eventualmente, com reconhecimento diplomático de países. É esse o conceito? O que é isso para a galera de forma mais lúdica? Exatamente. Essa é a definição que tá no livro, a definição oficial. Para quem quer se aprofundar um pouco mais, o livro está online, gratuito, thenetworkstate.com. Mas o conceito é exatamente isso, né? Então, uma dos fenômenos que aconteceram nas últimas décadas que revolucionou o mundo muito mais do que as pessoas imaginam. Então, décadas para frente, a gente vai olhar para trás e falar assim, uau, realmente isso que mudou bastante foi a internet, né? Parece clichê, parece óbvio, mas é muito mais profundo que as pessoas imaginam e ainda está se desdobrando, né? Uma das características, né, da internet foi que ela, nos últimos 30 anos, ela começou a desassociar parte das instituições, das entidades físicas, né, da nossa vida, que era associada ao território, começou a desassociar e jogar para a nuvem, né? Então, antigamente, né, a gente morava numa residência física, ok, mas o teu trabalho era físico, era na região, né? Você nascia num local e você tinha que trabalhar necessariamente naquela cidade, né? Ou próximo de onde. O teu colégio era né, a única fonte de aprendizado que você tinha era na tua região que você nascia, né? A tua rede social, né? A tua rede de contatos era a tua cidade. Teus documentos era da tua cidade, o teu país. As regras, o teu dinheiro, você tinha que ir no banco mais próximo e sacar. Então, todas as nossas instituições, elas foram desenhadas sobre essas premissas, né? Que, né, existe um território, existe uma delimitação imaginária ali, mas que está desenhada no mapa, que dentro daquilo ali acontece tudo, né? E você sai daquilo, muda as regras. Ou você tem que conseguir construir tudo do zero, né? Achar um novo emprego e assim por diante. Fazer novos amigos. E com a internet isso mudou, né? Com a internet você agora tem um trabalho na nuvem, né? Você trabalha para um outro país, por exemplo. Você tem essa possibilidade, você trabalha de casa ou qualquer outro lugar. A nossa rede de amigos, ela está no nosso bolso hoje, né? Mas você vai lá, troca mensagem com pessoas em grupos de WhatsApp, em redes sociais, tá? Com pessoas que estão espalhadas pelo mundo. Inclusive, se uma pessoa mudou de país e não falou para ninguém, você está tendo a mesma interação ali, né? Você desassociou total. O teu dinheiro é totalmente digital, né? Você viaja pelo mundo e você está fazendo os pagamentos sem nenhum atrito e assim por diante. Com essa série, né? Eu tô falando algumas coisas, mas são dezenas de coisas que mudaram. Uma das coisas que vai mudar é que países, eles vão deixar de ser delimitados por territórios, necessariamente, e vão ser delimitados pela comunidade que se estabelece digitalmente. Então, hoje já existe esse movimento, né? Já existem muitas comunidades digitais em torno dos mais diversos interesses ou ideologias. E essas comunidades, elas não são só grupos de pessoas, elas são grupos de pessoas com interesses, mas cripto colocou uma camada que essas comunidades, elas se tornaram microeconomias. Então, essas pessoas, elas conseguem se comunicar entre si, elas conseguem levantar capital de uma forma descentralizada. Então, com cripto, com DAOs, com essas tecnologias que a gente tem hoje, você não depende de um banco necessariamente para levantar capital, você levanta milhões, e a gente viu isso múltiplas vezes com as DAOs, e as pessoas conseguem coordenar e alocar esses recursos digitalmente, usando apps e tecnologia. Então, quando a gente olha para isso, se torna muito natural, muito óbvio que em algum momento essas comunidades que estão ganhando poder, que estão se estruturando, que estão criando formas de coordenar cada vez mais maduras e consistentes e coesas, naturalmente essas comunidades, elas vão voltar para os territórios. Ela fala, pô, legal esse nosso chat aqui, nossa economia, essa grana que a gente está movimentando, essas regras que a gente criou, mas a gente precisa fazer coisas
né? A gente precisa casar, a gente precisa fazer pesquisa em laboratório, a gente precisa fazer coisas no mundo físico, né? Você precisa morar em algum lugar e tal. Então, Network State é justamente esse movimento dessas comunidades coordenando para comprar territórios, para se estabelecer em territórios espalhados pelo mundo. E essas comunidades, elas vão falar assim, não, a gente quer morar junto, quer trabalhar junto nessas regiões, mas a gente quer também governar, a gente quer ter autonomia sobre como a gente cria as nossas próprias regras, né? E aí, esses territórios descentralizados, eles vão estar sobre a gestão dessas mesmas regras estabelecidas pela comunidade. A comunidade vai decidir como que eles querem gerir esses espaços, e isso inclui daí plataforma legal, quais são as leis que estão sobre esses territórios, taxação, como que é a gestão, quem pode entrar, quem não pode, e assim por diante. Então, Network State é esse movimento de usar tecnologias digitais e comunidades para se estabelecer em territórios, a maioria das vezes em parcerias público-privadas com estados atuais, porque todos os territórios já são, né, já têm posse de estados, e essas comunidades negociam algum termo com o estado host. Eu falo, a gente tem essa comunidade que de algumas dezenas de milhares de pessoas, que são builders, que são engenheiros, artistas, e tem essa economia já girando, a gente quer trazer aqui para o seu território. Os caras, queremos isso, queremos inovação, queremos capital aqui no nosso local. Legal, só que a gente, né, nesse espacinho de terra aqui, a gente quer ter algum nível de autonomia sobre as regras que a gente vai ter aqui. E o país host fala, fechado, né? Uma porcentagem ali do que vocês gerarem de impostos ou de movimentação, ele vai para o país host e fechou. Geralmente essa é a dinâmica, assim. E aí a gente está vendo uma explosão, né, desses experimentos acontecendo, né? Então, a maioria deles inicia, né, no mundo digital, com uma comunidade, com essa microeconomia acontecendo no mundo digital. Eventos presenciais para as pessoas se encontrarem, começarem a fazer co-living, né, morar junto, trabalhar junto, e aí as próximas etapas é justamente fazer crowdfunding de território e depois começar a avançar com as negociações com estados. Certo. As pessoas devem ter várias perguntas agora sobre a questão de fundar um novo estado dentro de um estado. Então a primeira pergunta que vem, como você falou, os estados aceitam bem essa ideia de eu querer que a minha comunidade, ou que o meu estado em rede queira entrar dentro de um estado-nação. Já existem acordos bilaterais de estados fazendo isso. Uhum. Quais exemplos que você dá hoje práticos que já estão acontecendo e que estão dessa maneira? Uhum. Tem vários níveis, né? Então acho que o primeiro, a gente colocar cronologicamente, né, como que aconteceu. Em 2022 o livro foi lançado, né, que foi... Já haviam vários movimentos, né, nessa linha, inclusive muitos, né, muito antes disso, muitos libertários já tinham tentado, tipo, achar um pedaço de terra, esse aqui é meu e tal, mas eles não entendiam que não é um pedaço de terra que faz um país, né? Um país é feito de uma nação, né, de uma comunidade first, e depois você ganha legitimidade sobre aquilo. Tiveram as Seasteading, eu não sei se você já ouviu falar as Seasteadings. Não ouvi, não. Foi um projeto do Patrick Friedman, que é o neto do Milton Friedman, que queria explorar a legislação dos oceanos, que é um pouco diferente, tá? Que, tipo, não sabe quem que é o dono e tal, para construir cidades flutuantes, né? Então eles tiveram Peter Thiel, um monte desses bilionários investiram, né, nesses projetos, mas obviamente a parte de engenharia, o capital necessário para fazer isso dar certo é muito intenso, assim, então acabou não dando certo, mas já prova assim que tipo a galera estava tentando criar tinha demanda, né? Demanda e criar fronteiras, encontrar fronteiras há algum tempo. E então a genialidade do Balaji foi justamente dar esse playbook em 2022, mas ainda era um playbook
teórico. Beleza, vai lá criar então teu estado, né? Vai criar teu país lá. Muito fácil. E aí o Vitalik, ele já era próximo da ideia, ele já tinha escrito um artigo sobre CryptoCities, já queria explorar, como você falou, Ethereum, ele já tem esse DNA um pouco mais de colaboração, né, de coordenação, usando tecnologia, de criar novos primitivos. E aí ele pensou, pô, interessante o livro, ele fez um review do livro e pensou, como que a gente faz um MVP disso? Como a gente faz um protótipo disso, né? De uma forma, um protótipo de uma cidade. E aí ele criou o conceito de Pop-Up City, né? Então, em 2023, janeiro de 2023, ele propôs essa ideia de levar 200, 300 pessoas para uma determinada região, que foi Montenegro, para passarem um tempo, né, fazer essa cidade emergente e prototiparem tecnologias para cidades lá, né? E, né, voltando para a tua pergunta, esse experimento ele já foi em parceria com o Montenegro, né? Então eles fizeram uma série de negociações para, tipo, ó, a gente vai fazer esse evento aqui, mas a gente já quer ter um mínimo, né, de diferenciação para outros eventos que estavam acontecendo. Então eles fizeram, por exemplo, uma espécie de vistos, não precisava de visto lá, mas precisava de uma certa de permissão, que eles pegaram a lista, né, dos participantes e já fizeram uma permissão em lote, né? Então já criaram uma certa identidade. Um certo sistema paralelo do convencional, do tipo, ao invés de eles irem para o sistema convencional, eles propuseram um novo, e o governo falou, ok, vamos usar esse, que era on-chain, tinha, né, algumas tecnologias e tal, e foi aprovado. Então, já foi uma leve sinergia, porque o governo local lá, ele tinha esse interesse de explorar isso e de inovar em governança. Então, esse foi um exemplo bem soft, e aí tem um exemplo que é Próspera, né, que vocês já falaram aqui no podcast, que é uma startup em Honduras, né? Então, é literalmente uma cidade nova, então, que é gerida por uma empresa, uma startup, que eles ficaram, né, o Eric Breman, que é o CEO e o fundador de Prosper, ele estava tentando criar novas cidades nos Estados Unidos, uns anos atrás. O governo de Honduras tinha acabado de aprovar uma lei constitucional, tinha mudado a Constituição para criar uma lei chamada ZERES, que é Zonas de Empregos e Desenvolvimento Econômico. E aí ficou sabendo do Eric, falou assim, ó, a gente tem essa nova lei aqui, você não quer trazer teu projeto e propor aqui para nós? Essa lei dizia o quê? O que ela tinha de melhor, assim? Essa lei, ela é uma lei que permite outras entidades, outras instituições, empresas, fundações e tal, propor um projeto para o governo de governança, e se aprovado, essa instituição, essa empresa, ela consegue negociar um território dentro de Honduras, e dentro desse território ela vai executar o plano dela, que pode ser, tipo, a gente vai desenvolver as nossas próprias leis aqui e a gente vai administrar esse território dentro de Honduras. Então, um país, duas múltiplas governanças. Então, basicamente, isso que não é uma ideia nova, é a ideia que foi importada da China. A China fez isso com Shenzhen, tinha o sistema de governança da China, e eles, né, imagina, a China é gigante, eles queriam avançar, eles queriam evoluir, e aquele sistema que eles estavam não estava funcionando. Viram Singapura decolando, e eles tiveram a ideia, tá, vamos, ao invés de a gente tentar mudar as leis constitucionais do país inteiro, e se não der certo vai ser uma lambança, vamos fazer testes, né? Então eles pegaram o território de Shenzhen, que era basicamente, não tinha nada, e só que em vez de ser uma empresa gerenciando, era uma própria time do governo, falar assim, ó, aqui vocês podem testar outro tipo de governança. E aí, o que os caras fizeram? Os caras, tá, vamos copiar onde está funcionando, que é Common Law da Inglaterra, livre comércio,
atrair incentivo para atrair investimento, tudo isso que a gente sabe que funciona, né? Segurança e tal. E aí aquilo ali em 2, 3 décadas virou um dos maiores polos de inovação do planeta, super rico, super moderno e tal. E aí eles começaram a replicar isso pelo país. O Emirados Árabes fez a mesma coisa, né? Dubai é uma cidade que tem, né, uma certa uma diferença em governança. Eles fizeram uma zona financeira lá que atraiu um monte de capital também, e deu super certo. Então, Honduras, olhando isso, falou, tá, vamos fazer isso aqui no Ocidente, né, pela primeira vez, e criaram essa emenda na Constituição para permitir esse tipo de zonas especiais, né, zonas autônomas, que tem que cumprir várias regras, né, não é do tipo, esse pedaço de terra é seu, agora você é dono e faz as regras que quiser. As leis civis, por exemplo, que rodam, né, nesse território ainda é de Honduras, mas no caso de Próspera, eles fizeram um projeto super completo que, tipo, não, a gente vai ter autonomia sobre a maior parte do sistema legal, né? Então, trabalho, sistema regulatório, todo o sistema regulatório das indústrias, eles que fazem, né? Então, eles criaram um framework onde as empresas que incorporam lá, então, foi lá, quero abrir uma empresa em Próspera, dentro de Próspera. Ao invés de ter um sistema regulatório único daquela indústria, você pode escolher outros sistemas regulatórios de outros países, ou até mesmo você escrever o próprio sistema regulatório. Então, você vai lá, a Alemanha é o melhor sistema regulatório para, sei lá, biotech, ou o Japão. A minha empresa vai estar sobre esse regime. Então, é um sistema único no mundo, super moderno, e tem atraído um monte de empresas legais lá, e moderno e seguro ao mesmo tempo, né? Eles criaram uma dinâmica lá que tem funcionado. Então, nas empresas que têm prósperas, tem algum setor específico que teve mais sucesso ou que teve mais demanda? Porque eu imagino muito o setor farmacêutico e de genética indo para esses lugares, porque eu sei que nos Estados Unidos tem muito capital, mas ao mesmo tempo tem vários entraves entre os reguladores. Tem demanda para esses setores lá? Com certeza. Biotech é o campeão disparado, assim. Então, o que algumas empresas fazem, né? Por exemplo, a Minicircle é a mais famosa, depois que o Brian Johnson lá, que é o cara que quer viver para sempre lá, foi para lá e tal. Ele fez uma terapia genética dessa empresa. Que é uma terapia bem simples, bem segura, assim. Mas essa empresa, o que eles fizeram? Eles saíram dos Estados Unidos, incorporaram lá. Por quê? Porque nos Estados Unidos, as empresas de biotech têm que seguir o sistema do FDA, né, que é a Anvisa dos Estados Unidos. Ou seja, você precisa passar por muitos anos de clinical trials, são 4 fases. Geralmente, são alguns bilhões para você criar, né, do zero até você lançar no mercado uma nova terapia. E, enfim, tem toda uma literatura que fala o quanto isso é prejudicial e tem várias coisas boas, mas a burocracia por trás que faz esse tempo, que impede os novos usos de tecnologias e novas formas de acelerar os processos são impedidas porque os caras, eles querem continuar tendo poder e tal. Então, os caras saíram de lá, eles fizeram os clinical trials deles usando o protocolo do FDA. Então, eles executaram a mesma coisa como se eles estivessem sob o FDA, só que sem a burocracia, sem a papelada. Eles foram lá, executaram, publicaram, né, os resultados. E em alguns meses, eles já passaram para a fase 2 de testes e começaram a comercializar com grupos controlados, né, de voluntários que queriam participar desses ensaios clínicos. E mais 2 anos chegaram no final, então eles saíram de bilhões para algumas dezenas de milhões, né, para lançar no mercado, e já estavam faturando, já estavam num sistema extremamente transparente, super moderno e tal. Então, eles alavancaram, né, leverage a jurisdição de Próspera, que é muito mais moderna e tal, continuaram seguindo o framework de segurança do FDA, mas muito mais rápido e muito mais barato.
Então, Então assim, meio que se provou. é possível uma empresa economizar bilhões fazendo esse tipo de arbitragem jurisdicional, digamos assim. Ela se mantém legal, ao mesmo tempo que ela não perde qualidade ou meio que confiabilidade. Ela simplesmente mina a burocracia do Estado. Basicamente isso. Exatamente. E né, você falou ali, se mantém legal, depende da interpretação, porque eles não podem, não é aprovado pelo FDA, por exemplo, eles não podem ir lá no mercado dos Estados americanos e vender ainda. Ela pode vender em algum lugar? Pode vender lá mesmo, então Próspera já está virando, tem alguns lugares do planeta que são, tem turismo médico, né, que o pessoal chama, o pessoal vai e que tem uma legislação melhor e vai lá e consome, recebe tratamento que outros lugares não são permitidos. Mas como eles passaram pelo regime do FDA, eles estão aplicando agora na última fase lá para receber, e provavelmente eles vão receber a aprovação porque daí o mercado é infinito, né? Então, mas é um baita case, assim, do tipo, como palavras escritas num papel, que é simplesmente as leis daquele local, fez acelerar, né, trazer para o mercado uma tecnologia super, né, tem vários benefícios, e muito mais rápido e muito mais barato, assim. Então, quanto de inovação esse tipo de zonas, né, novos sistemas regulatórios poderia trazer para doenças como diabetes, como outras coisas, né, que são mais críticas, assim, para o mercado, assim. Então, essa é sem falar, né, no crescimento econômico básico mesmo, que a gente viu em Shenzhen, em Dubai e outros lugares, em Singapura. Mas assim, eu lembro também, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas eu lembro que também houve um conflito entre Honduras e Próspera, né, nessa questão de permissão e não permissão e das zonas econômicas. Você pode falar um pouco para a galera também sobre isso? Sim. O governo que aprovou essa lei, mudou a Constituição, foi o governo anterior, esse que tá, né? E aí, o Eric Breman, que é o fundador de Próspera, ele é um venezuelano. Então, é um cara que já tem um certo histórico de confiscação né, de bens privados, né, que foi o que aconteceu na Venezuela com a família dele e tal. Então, quando ele saiu dos Estados Unidos e foi para Honduras, risco, né? Existe um risco aqui. Então, ele fez várias amarras com arbitragem internacional, que já é muito usado, né? Então, por exemplo, quando uma indústria vem, sei lá, da China ou da Europa, pro Brasil, por exemplo, cara, não, o cara tem um plano, né? O cara tá vindo pro Brasil, o cara tem um plano de expandir, né, de vender, e o cara precisa de uma segurança jurídica razoável, né? Então o cara vem, o que o cara faz? O cara não fica nos tribunais brasileiros. E o Brasil também não vai querer um tribunal do país de origem. Então existem esses tribunais internacionais que são neutros e fazem, né, empresa-país ou país-país, né? Tem muita gente que não sabe disso, mas tem nessa. E ele fez isso, né? Então ele criou um contrato internacional com esses juízes, né? Essas arbitragens internacionais, e aí ele fez o projeto. Quando veio esse novo governo, que é um governo de extrema esquerda, com histórico, a família Shah, então, tipo, bem nessa linha, os caras estavam tendo uma crise de corrupção lá, parece que a gente já ouviu essa história em algum lugar. E aí eles começaram a usar porque Próspera, tipo, é um territóriozinho em Roatán, que é a ilha, um território bem pequeno, assim, tipo, estão começando, uma startup, tá? Então eles, né, ficaram sabendo disso e começaram a usar a Próspera como bode expiatório para chamar a atenção mais da mídia, começaram a jogar mídia para lá. E a gente vai perder a nossa soberania para os americanos, não sei o quê, uma narrativa assim. E eles foram lá e derrubaram a lei que permite criação de novas zonas. Mas as zonas estabelecidas continuam operando. Então são 3 hoje, é Próspera, Ciudad e Morazán, que daí tem um sistema de governança completamente diferente de Próspera. E qual que é o terceiro?
Orquídea, o nome da zona, que é mais tributária, assim, alfandegário, assim, algo bem mais simples. Mas Ciudad de Morazán é uma cidadezinha, um município mesmo, que construíram para moradias de baixo custo, para trabalhadores e tal, que tem uma lista de espera gigante, porque Honduras é super violento e lá dentro é super seguro e super barato. Então, estão tentando expandir e tal, e próspero. Então, essas 3 estão lá, estão estabelecidas, estão protegidas, mas não é possível se ir lá apresentar um projeto e criar novos. Mas, desde o final do ano passado, com esse, acho que quando o Trump ganhou, eu acho que o Trump ele seria muito mais incisivo com as punições, né? Porque a empresa é americana, do tipo, cara, se você confiscou propriedade americana, a gente vai, né? A resposta seria muito mais que parou todo tipo de ataque, só que a lei não existe mais, né? Então teria que mudar o governo de volta para eles restabelecerem a lei das EDs para abrir para novas zonas serem criadas. E, assim, na Honduras tem esse ambiente um pouco hostil, querendo ou não, mas ao redor do mundo existem outros lugares com os EDs que pessoas podem criar empresas como a Próspera, assim? Tem alguns ambientes regulatórios amigáveis ainda. Sim, tem. A gente está vendo a criação de vários, né? Então temos algumas, eu não diria igual a lei ZEDES, igual Próspera, não tem, do tipo, para você ter esse nível de autonomia, eu acho que não tem nenhum ainda, mas tem bastante próximo disso, assim, que você tem um nível razoável de autonomia. Então, acho que talvez o mais conhecido seja ou mais que esteja gerando mais inovação é Zanzibar, né? Então, Zanzibar no leste da Tanzânia é também uma ilha, uma ilha autônoma. O próprio governo está puxando esse movimento lá. Então, já são 2 cidades que estão sendo construídas, Our Road e Fumbatau. São cidades autônomas, que daí são alguns stakeholders criando isso. Tem a Threefold, que trouxe uma infraestrutura de dados descentralizada para dar soberania de dados até para o país. Essa foi a argumentação, que eles conseguiram criar zonas especiais, inclusive. Tem a Zona Digital, a plataforma, né, da zona é feita por um brasileiro, que é o Hugo Matekovic, que você conhece, que é o da Tools for the Commons. Então, essa é uma região legal. E várias outras zonas estão escritas no Uzbequistão, se não me engano, está sendo criado. Naquela região do Emirados Árabes tem algumas, em Sri Lanka, Argentina, está começando a ter alguns movimentos. Floripa agora, com a gente lá também temos um MOU já para a criação de zonas digitais. Então a gente está vendo essa ideia, esse meme, né, mais aqui no Ocidente, no Sul asiático, se expandindo. Assim. E antes a gente fala aí pesquisa, que eu tô muito curioso sobre o que rolou lá, minha pergunta também é, assim, fazer isso não é barato, né? Fazer uma Próspera, uma Vitalia, que é uma focada em longevidade de vida, não é uma parada barata. Tem vários fundos que aportam para financiar esse tipo de coisa, né? E Próspera não vai fazer um airdrop para ninguém, não é essa a vibe, né? Então, qual é o interesse de um fundo de investimento aportar numa cidade, uma startup city, né, que são essas cidades que estão em Próspera, por exemplo, um network state? Qual é o ROI, qual o retorno que ele obtém? Eu entendo do retorno das empresas que vão para lá, que elas podem pagar menos imposto, elas podem ter uma aprovação de um medicamento muito mais rápida, mas no fundo em si, né, em quem você conhece, qual o benefício, como que eles obtêm esse retorno? Essa é uma boa pergunta. O mercado, esse é um dado que o Eric Breman ele traz. O mercado de governança, ele é um mercado de 200 trilhões de dólares, se a gente pensar, que é o mercado potencial, que é basicamente, se a gente pensar em governança como um serviço, né? Então você vive num local e você paga uma taxa para ter aquela gestão. Aquilo ali é o Society as a Service, né? É o serviço que você está pagando. Então, uma startup, né, ela
uma startup society, uma startup city, ela vai ter duas fontes de receita ou de upside ali. Uma é o real estate, né? A parte, as terras. Então, você vai lá, você tem aquela parcela de terra, você constrói algumas parte física mesmo, ou simplesmente você compra umas parcelas de terra naquela região da tua zona e você incentiva para que as pessoas mudem lá e naturalmente o network effect, a economia em torno daquilo ali vai fazer o preço daquele território, daqueles terrenos valorizarem. A segunda são os fees, são os impostos que são cobrados dos cidadãos que escolhem mudar para lá. Então, a maior parte, ou 100% desses projetos que estão emergindo, eles têm alguns fundamentos morais, vamos dizer assim, que é o voluntarismo, né? Então, você... Próspera é um pedaço de terra vazio. Não existiam pessoas morando lá. Isso, inclusive, está nos contratos, está na lei constitucional. Você não pode tirar pessoas de onde elas estão morando, obviamente. E nem falar assim, não, agora, a partir de agora, esse aqui está dentro da minha jurisdição. Você não pode. 100% das pessoas que ou incorporam lá, ou trabalham lá, ou moram lá, optaram por aquilo. Então, tipo, não, essas são as regras, então eu quero participar. Senão, eu não quero participar e eu não venho para cá, né? Então, a partir do momento que você mudou para lá e você começou né, fazer essa assinatura, parte da receita vai para a próxima e parte da receita vai para o estado do host, nesse caso específico. Daí varia aí da negociação. Mas, basicamente, por isso que atrai o interesse de fundos de investimento, porque muda você prover a governança, a segurança, a gestão daquilo ali como um serviço que é pago pelos residentes. Pô, então investir no Brasil seria extremamente rentável, né? Mas interessante. Eu acho que eu nunca pensei nessa questão de ganhar com a tributação. Assim, uma dúvida também, antes também, que me veio aqui, se o cara não paga imposto em Próspera ou se ele não cumpre as regras do contrato, existe um tribunal em Próspera que ele pode ser processado por não cumprir uma regra, por exemplo? Sim, tem um tribunal tem um tribunal esqueci o nome, não, tribunal de arbitragem local que pode fazer conflitos, gerir conflitos, mas se alguém matar alguém lá dentro, por exemplo, é o Tribunal de Honduras, que é um crime das leis civis, né? Certo. Agora, sobre IP-City. IP-City, né, para quem não conhece ou não estava sabendo, é uma pop-up city, é uma cidade que estava por um momento ali em Florianópolis, onde o Jean fez, como ele explicou aqui que o Vitalik fez em Montenegro, ele fez um experimento parecido em Florianópolis, né? E ele encabeçou todo o projeto. Eu vi desde o comecinho, lá atrás, quando ele estava começando a documentação publicamente, e depois eu vi só os relatos. Conta pra gente como é que foi criar uma Pop City no Brasil, como que foi sua relação com o governo de Florianópolis, se eles foram legais ou se não houve adoção, e também projetinhos legais que devem ter surgido provavelmente lá dentro, né? Cara, foi bem desafiador, foi uma jornada que eu aprendi muito, assim, várias, sobre comunidade, é muito interessante, assim, tanto participar de uma pop-up city, se for uma pop-up city séria mesmo, agora tá começando a ter vários, assim, mas tem várias super boas, assim, que eu recomendo o pessoal ir. Quanto o processo de organizar, que se aprende muito sobre o ser humano, dos incentivos, regras, né, porque a gente tá falando disso, né, então a gente tem que criar as nossas próprias regras, o que é dever nosso, o que é dever dos residentes e tal. E foi super interessante, né? Então, só recapitulando, né, o que é uma pop-up city, né, sopa de letrinhas e tal, mas no final do dia é só um grupo, né, de pessoas que se conhecem online, né, que compartilham uma série de valores, né, a gente é pró-tecnologia, a gente gosta de tecnologia, a gente gosta de descentralização, privacidade, inovação, a gente tem, né, essa visão de que a melhor estratégia para se mudar um sistema político, um sistema de governança, não é tentando
mudar de dentro, mas é criando alternativas e depois ver uma forma de fazer um merge, né, fazer essas instituições adotarem isso, ou até adotarem inteira, né? Então, esse grupo de pessoas que estava na nuvem, estava em Discord, grupos de Discord, no Telegram e tal, conversando, discutindo ideias e até buildando junto e tal. E a gente traz essas pessoas globais, né? Então tiveram várias pessoas, dezenas de pessoas de fora, Austrália, Índia, Japão, Alemanha, Honduras, Argentina e outros países que vieram, né, para a Jurerê Internacional lá em Floripa. E a gente mora, né, numa determinada região, o pessoal vai lá, aluga Airbnb, pega casas e quartos próximos, compartilha a casa, né? Teve um time da Argentina que pegou uma casa em Jurerê, uma mansão lá, e sublocou para uma galera, então acabou ficando bem barato o custo, e hospedou eventos lá, também cobrou e tal. Foi bem legal, então a gente teve eles como parceiros, e a gente passa um mês junto discutindo ideias, né, diariamente, fazendo apresentações, workshops e tal, e colocando na prática essas ideias em forma de tecnologia, construindo soluções, né? Então, coisas básicas, né? Tipo, tá, a gente vai ter um tesouro aqui, como que a gente aloca esse tesouro, né? Pô, a gente precisa de tal tecnologia, então vamos buildar aqui, vamos testar como que faz. Você tem pessoas do mundo inteiro aqui, a gente precisa trocar dinheiro, porque um comprou uma coisa, outro comprou outra coisa, como que a gente faz? Obviamente a gente vai usar cripto, porque é a única coisa que funciona nesse universo internacional, né? Você não tem como fazer um Pix pro cara da Alemanha. e não tem maquininha de cartão e tal, então houve uma microeconomia em cripto ali. Exatamente. Então começa a ser justificado. Tipo, a gente não tá forçando a galera a usar cripto porque é descentralizado. Não, é tipo, tá, se não for cripto, como que você vai pagar aqui de graça pra outra pessoa, né? E então e não é um hackathon também, que é algo onde a gente atrai um monte de talento, cada um tem a sua ideia, né? Cria as ideias, apresenta ideias e daí vai embora, né? Na Pop-Up City, a gente tenta catalisar, alocar essa energia, esse talento em torno de criação de uma cidade, de uma infraestrutura digital de uma cidade. Então, todo mundo, a gente, como entidade, como IP, a gente teve um time inicial que a gente criou uma infraestrutura mesmo, que tinha cripto, que tinha alguns elementos tecnológicos, a gente pode falar depois, uma plataforma mesmo, uma infraestrutura, e o pessoal começou a conectar apps sobre essa infraestrutura para fazer o que a gente enxerga, o que eu enxergo que já deveria existir. Então, é insano a gente ter, por exemplo, um dashboard onde a gente consegue, sei lá, ter uma gestão financeira da nossa vida, ou a parte de rede social, a gente abre, ele tem tudo sobre notícias, tem várias coisas, tudo digital, tudo na palma da mão, mas a gestão da nossa cidade, as coisas que são próximas da gente, onde o nosso dinheiro vai, onde está sendo gasto, quem está tomando as decisões, onde que eu imputo, se eu quiser discordar de alguma coisa, onde que eu imputo. Nada disso existe. Não existe um app da sua cidade ou do seu país onde você pode interagir como nas redes sociais. Então, a gente estava criando isso, exatamente, né? Então, foi um mês passando, e daí, por que um mês, né? Porque, no final, ainda uma cidade é feita por pessoas, né? Então, para você criar coesão, para você conseguir construir algo no longo prazo, você precisa desenvolver confiança entre as pessoas. Você precisa ter esse elemento do tipo, você passou um dia, você vai lá tomar café, de tomar café todo mundo junto, todos os dias, a comunidade inteira ia para uma das casas e tomava café, 50, 60, 70 pessoas. Você passa lá 1, 2 semanas num projeto com a pessoa, você vai conhecendo a pessoa. Tem pessoas tecnólogos que também são artistas, e com o passar do tempo a gente via as artes, a gente criava... no final a gente fez uma festa lá, onde teve um filme
feito todo por um IA, que foram feitos por artistas que a gente, caramba, nem sabia que você manjava de criação de IA e tal. Então você vai criando essa coesão entre as pessoas, que é muito mais fácil de criar, porque a gente já é tudo muito alinhado, né? Já sai da mesma origem filosófica, vamos dizer assim. E depois desse um mês, a gente tem uma plataforma com vários exemplos de como a gestão de uma cidade poderia ser. Lógico, tudo muito pequeno, porque um mês e tal, mas já o suficiente para a gente ver que, tipo, cara, em um mês a gente fez tudo isso, por que, né, com baixíssimo recurso, por que essa entidade aqui que tem dinheiro infinito não provê inovação nenhuma, né? Então, tipo, tem essa pegada. Assim. Então, que tipo de inovação de governança, que tipo de melhoria em Florianópolis vocês puderam ver que esse grupo fez em um mês? Que tipo de aplicação, que tipo de dashboard vocês fizeram lá? Então, tiveram vários exemplos, mas uma das coisas que a gente buscou fazer foi integrar o movimento e as tecnologias com a comunidade local. Então, por exemplo, tiveram várias... A gente tinha um calendário aberto e o pessoal, os próprios residentes, criavam suas atividades e chamavam o pessoal e faziam de uma forma mais descentralizada. E a gente tinha os que a própria organização fazia também, que era mais estruturado. Assim. E muitas das atividades eram a Floripa, né? Na natureza, fazer trilha, fazer canoagem e tal. E aí, de novo, o pessoal ia consumir isso, daí o cara da canoagem, ele quer receber Pix, não quer receber cartão, não quer pagar 2% lá da taxa e tal. Também não tem maquininha, o cara que vendia açaí, por exemplo, açaí super bom, produção local, o cara vendia, o cara que recebia em Pix. E aí a gente fez a plataforma, onde a gente colocou o produto dele na plataforma, o pessoal comprava pela plataforma, e daí tinha uma outra plataforma que também fizeram o que a gente chama de off-ramp, né? Que é para ele pegar de USDC, no caso, para Pix, e ele sacava para ele. Então, todo mundo pagava usando a plataforma, e ele estava integrado na nossa microeconomia, e a gente estava integrado com a economia de fora. Simples, muito básico, mas com um impacto grande, né? Porque a gente destravou aí uma saída financeira e alocou localmente pro cara. E aí, como o cara virou meio recorrente, assim, o cara começou a entender, né? Do tipo, pô, por que eu vou mudar pra pegar Pix e real? O que eu não preciso, eu vou continuar mantendo em real, em dólar, tokenizado, porque vale muito mais, desvaloriza muito menos, né? E aí o cara parou de fazer Então, tipo, essas pequenas coisas, né? Então, parte de segurança, por exemplo, né? Então, não seria legal se a gente tivesse formas, né, de a gente ter sistemas de permissão, por exemplo, de acesso para locais onde você não precisa abrir sua privacidade, por exemplo. Você vai entrar num prédio, o que acontece? Você tem que tirar uma foto, teu endereço, tá de vaza, já vazou, não tem ninguém mais, agora todo mundo sabe onde você mora, teu CPF e tal. Mas a gente criou, né, um sistema também, um protótipo, mas que já funcionava, que no nosso hub principal, você assinava com a sua carteira, né, usando o aplicativo que a gente criou, e ele desbloqueava a prova. Então, o sistema, ele simplesmente olhava assim, do tipo, eu não sei quem é, mas eu sei que ele faz parte da comunidade. Então, ele pode entrar. Né? E aí, desbloqueava e abria. Então, são várias coisas que não são, assim, extremamente grandes e tal, mas que mudam alguma coisa fundamental de como a gente organiza como sociedade. Então, usar uma plataforma descentralizada para fazer pagamentos, que é nativo da internet, né? Não importa se você é alemão, brasileiro, indiano, americano, é um endereço A para o endereço B e vai chegar. Não tem fronteiras na internet. Às vezes, todas as fronteiras que existem são artificiais, né? Então, segurança, marketplace, e aí lá também tinha um dos projetos era uma antena Bitcoin, que era baseado em rádio também, para você, se caísse na internet, você poderia continuar. Isso é uma coisa que eu tenho vontade de testar pra cacete, velho. Muito legal o projeto dos caras. Tinha uma anteninha lá, tinha uma anteninha no
no hotel, que era na frente. E Puta, velho, meu Deus, é muito divertido, velho. Mas, assim, é uma dúvida também que eu fiquei. Algum membro do governo, tipo, participou desse experimento e você precisou de algum tipo de autorização específica para poder fazer e pesquisar em Florianópolis? Porque, teoricamente, assim como você falou, é só um evento, mas envolve pessoas da cidade como um todo, envolve lugares. E acaba que você também questiona o status quo com um evento desse. Você mostra que, olha, tem uma galera de fora montando apps de governança melhores que o Estado, né? Como que foi essa relação com o governo de Florianópolis? Então, esse foi um dos motivos porque a gente escolheu o Jurerê Internacional, que eu não sabia. Então, o Jurerê Internacional, para quem não conhece, ele é um bairro, né, em Florianópolis, que é gerido por uma empresa, um consórcio de empresas, né? Habitasul, e agora tem o Jurerê Mais e tal, tem mais 40 anos atrás, ou 50 anos, umas décadas atrás, não tinha nada ali em Jurerê Internacional, era uma região até meio ruim, assim, que ninguém queria investir, ninguém queria fazer nada, e esse visionário ele falou assim, não, eu quero fazer um projeto imobiliário aqui, mas eu vou fazer a gestão de alguns itens básicos, que é a segurança, a própria infraestrutura, luz e água. A gente vai fazer. E aí o cara, e existe vários desses pelo Brasil, só que eles se transformam em condomínios. O cara vai lá, fecha, e aqui é um condomínio fechado, e ele teve a ideia, falou, não, a gente vai fazer um bairro aberto. A gente vai fazer um condomínio aberto. Então é um bairro normal, você vai lá com o carro, entra, sai, não muda nada, mas eles têm essa autonomia sobre essa região que eles provêm segurança, a distribuição de água é toda feita por eles, de luz é toda feita por eles, e é um dos lugares mais seguros da América Latina, assim, é tipo extremamente seguro. E aí, então como eles já têm essa autonomia bem soft, assim, mas já é alguma coisa diferente, a gente, tipo, pô, a gente entrou em contato com a Habitasul, a Founder House, que foi o nosso parceiro lá em Jurerê, eles já tinham uma casa lá, que foi, né, onde foi o nosso hub principal, eles já tinham uma comunidade lá também, eles já tinham criado esse relacionamento, e eles, pô, abraçaram, por quê? Porque Jurerê, provavelmente quem já ouviu falar em Jurerê Internacional deve ter dado uma risadinha, Jurerê Internacional, que é tipo, cara, os lugares onde a galera vai fazer festa e cocaína e tocar o terror. E nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, eles estão com uma mudança forte nessa percepção e de forma prática mesmo. Então, eles querem transformar lá num polo de tecnologia. E isso já está sendo feito há alguns anos. Então, inclusive, essa casa, que é a Founder House, era uma das casas que mais tinha festa lá, antes do pessoal da Founder House mudar. Então, foi uma mudança já assim, meio simbólica. Assim, que, enfim, tem happy hour lá e tal, mas tipo, não é festona e tal. E eles criaram esse hub de inovação lá que, né, nos últimos 3, 4 anos começou a atrair muita gente, né, de inovação para lá. Então, quando a gente apresentou isso para eles, né, lógico, eles, Network States, tipo, a gente abstraiu isso e falou, não, a gente vai passar um mês aqui com pessoas do mundo inteiro, onde a gente vai ficar experimentando e trazendo inovação para a governança. Né? E os caras, pô, legal, porque os caras já têm uma governança meio descentralizada lá, não é uma empresa e tal, eles têm uma série, né, multi-stakeholder, assim, com input das famílias e tal. Então, assim, já tem algo assim muito mais descentralizado que uma prefeitura convencional. Quando a gente trouxe, pô, legal, abraçaram. E aí, a próxima fase é, tipo, tá, como a gente faz com que a interface com prefeitura e estado, né? E aí, durante, né, a gente não conseguiu avançar muito antes, né, antes do evento, mas durante a gente conseguiu, um dos secretários da prefeitura foi no evento, a gente conseguiu ter uma assinatura de MOU, né, de intenção para criar uma zona especial com vários... Que é uma MOU pra galera? É um memorando de intenção, né? Então é um documento que se assina, tipo, com várias pessoas envolvidas. A gente tem intenção
de criar algum projeto, né? Nesse caso é de tipo, aprovar uma lei, alguma iniciativa para acelerar a criação de zonas especiais em Floripa. Então a gente pegou várias entidades locais e de fora, também, inclusive Próspera. O Eric estava aqui também. E criou esse consórcio para a gente, em grupo, fazer esse projeto, acelerar esse projeto lá. Então, a gente tendo reuniões com integrantes do governo de Santa Catarina, somos muito próximos da CAT também, que é também criando relacionamento, entendendo. A CAT é a Associação Catarinense de Tecnologia, super antiga, com vários projetos super legais. Começaram desse tamanhinho, com um grupinho de startups, de empresas de tecnologias rateando comprar impressora, por exemplo. Hoje eles têm o Hub Primavera, eles construíram tudo privado lá, assim, super, super legal, um espaço super bonito, moderno. Então a gente está se integrando, né, com essas entidades locais para criar esse esforço, assim, mas é mais lento um pouco. Mas o bom é que para a empresa, governança não é algo novo, né? Eu pelo menos vim de cripto que eu gostava muito de governança, de DAOs, né? De organizações descentralizadas, mas depois descobri que governança existe em estados, em empresas, e todo mundo usa governança. Se não tiver governança, não funcionam as coisas, né? Uhum. E eu entendo que, não sabia disso direito, acabei de aprender aqui também, mas legal que eles abraçaram a ideia, né? E quais são os futuros planos, assim, da IPCity? Porque, assim, o experimento, até onde eu sei, acabou, né? Agora, acabou o mês. E teve um êxito, mas, como toda Pop-Up City, como toda cidade temporária, acabou. Uhum. E o evento que o Vitalik faz em Montenegro já aconteceu algumas vezes em outros locais. Vocês vão repetir isso em Floripa? Como é que vai ser? A gente vai fazer uma pop-up por ano no Brasil. E talvez a gente está explorando alguns outros locais. Então a gente tem uma parceria muito forte, já um relacionamento muito forte com o Próspera. Já a gente fez o documentário lá. É um local muito importante, assim, porque a gente quer muito que dê certo lá, porque talvez né, o projeto assim mais que se destaca, né, nesse universo. Então a gente vai fazer alguns eventos lá. E aí, né, a gente chamou a Pop-Ups uma IP Village, né, uma vila temporária, vamos dizer assim. Mas a IP City, que é o projeto, ele já existe mais de 2 anos. Nasceu com um grupo de WhatsApp, Discord, foi crescendo, criando projetos, documentário, conferência. E agora a gente vai usar esse veículo, que é a Pop-Up, para né, pegar essa energia que está digitalmente. Durante o ano o pessoal vai buildando coisa, vai crescendo, vai discutindo, e depois a gente leva essa pessoa por um mês para a gente focar em ampliar a nossa infraestrutura da nossa cidade, criar novos serviços, criar novas tecnologias. Volta para o digital, aprende mais, atrai mais pessoas, mais capital, depois volta e expande essa infraestrutura até a gente ter algo muito bem sólido, muito bem estabelecido, para a gente começar a pensar em expandir para outras vilas, né? Ter vilas permanentes. Então, a Founder House em Jurerê já vai ser uma vila, uma casa, né? Um ambiente permanente. Então, pessoal que tem o passaporte, que é residente, que é membro da comunidade, vai poder acessar lá e continuar, né, trabalhando de lá e acessando os eventos, que a gente vai fazer 2, 3 eventos por mês lá. E aí a Pop-Up City é mais pra gente atrair mais gente, né, tanto da comunidade como pessoas de fora, para ter esse momento mais de intensidade, assim, para construir e avançar no mesmo projeto de infraestrutura de cidades. Entendi. E se eu quiser me tornar um cidadão de IPCity, como que é o processo para admissão de novos cidadãos? Existe alguma forma de eu pegar um visto no estado de vocês, de forma bem abstrata, claro? Como alguém pode participar, se ele gostou da ideia? A gente sugere, o caminho é entrar no site, né, ip.city, cidade, e a gente tem já um link para documentação, então é docs.ip.city, o link final, que você vai
conseguir entender a nossa visão, né, o que a gente está querendo construir, o porquê que a gente está querendo construir, os nossos valores, a nossa ideologia, que é uma ideologia mais descentralizada, mais pró-liberdade. E se isso ressoar com você, se isso, tipo, pô, isso aqui é o meu time, é a minha tribo, você pode aplicar, a gente tem, né, um processo seletivo que a gente faz, e aí você vai entrar nos nossos grupos, inicialmente digital, né? Você vai entrar no nosso Telegram, você vai conhecer a galera que está buildando mais, você vai ter acesso à nossa plataforma também, que é a plataforma que a gente lançou lá durante a IP Village. Você vai ter o teu passaporte, um chain da comunidade, e você vai ter acesso à próxima IP Village que tiver também, que provavelmente vai ser final de fevereiro do ano que vem. Muito bom, vou me cadastrar e virar um cidadão também de IP-City. Recomendo também quem tiver curiosidade em cripto, além de moedinhas que valorizam, acho que é uma coisa interessante que me interessa muito pessoalmente, e parabéns pelo trabalho também. Eu acompanho pelas redes e eu vejo que não só aqui no Brasil, mas lá fora foi muito valorizado o trabalho que vocês fizeram lá. O Balage, eu vi que retweetou, uma galera da INS da eu também acompanho, o Brantley estava comentando sobre a questão de identidade, que eu achei muito legal. Essa aí eu achei que foi um experimento bem legal e espero que vocês continuem, porque é uma parada que eu admiro muito. Isso foi algo bem, bem interessante, bem curioso, que o reconhecimento internacional foi muito maior que nacional. Foi, tipo, muito maior. Então, o próprio Balage, ele não retweetou, ele fez um post sobre ele. Porque é muito raro esses eventos. O pessoal do INS, de outras pop-up cities, todos me mandaram DM, tipo, cara, que bacana que vocês estão fazendo, porque a gente conseguiu realmente fazer algo parecido com o que o Lalu fez, assim, sabe? Que é, tipo, a gente conseguiu shippar muita coisa. Conseguiu, assim, sem o Vitalik. Exato, exatamente. Que é tipo uns perdidos. Eu não sou ninguém no Brasil aqui, e a gente conseguiu atrair um monte de talento com a visão, com o conteúdo que a gente criou, e realmente provar que funciona, assim, né, esse modelo. Assim. Então, eu acho que isso foi bem legal. E uma das minhas missões, eu acho que não só no Brasil, mas como de uma forma geral, global, é provar que eu acho que cripto tá meio em crise, assim, sabe? Tá com uma crise. Por quê? De relações públicas. Eu acho que tem muita gente OG de cripto que tá meio, tipo, desanimada, porque ano após ano, as únicas narrativas que surgem são aonde que a gente tá no ciclo, vai subir ou vai descer, quais são os tokens que vão subir, que vão descer também, e os builders ficam num eterno processo de construir infraestrutura e nunca ninguém vai para o produto. Você tem uma meia dúzia de produtos e tal. Então, parece que aquela promessa de, tipo, Web3 vai revolucionar tudo, parece que está começando, sabe? Tipo, putz. E a minha visão é que esse é um ponto que ainda eu acho que é um ponto cego gigante na indústria, e imagine fora da indústria, então é enorme, que cripto, blockchain, o principal caso de uso é governança, não é finanças. Finanças é gigante e é super importante, mas governança, pensando numa forma mais genérica da palavra, que é realmente, vai desde reformar o sistema educacional, saúde e a própria governança de tomada de decisão e leis e regras, é gigante, é multitrilionário. E quando a gente fizer essa migração, de começar realmente a aplicar tecnologia para governança e para os casos reais, né, da sociedade, a gente vai ver duas coisas, né? Uma que a gente vai resolver problemas reais e vai conseguir avançar e gerar progresso para essas comunidades locais, para países emergentes de verdade. E segundo, que a gente vai conseguir melhorar a narrativa de blockchain, de cripto. Porque, pela primeira vez a gente vai estar usando algo. Talvez Bitcoin tenha vários casos de uso assim, que são mais nessa hardcore, que são mais tipo, ajudando comunidades locais, mas o Web3 como um todo assim, ainda falta. Assim. Então eu acho que o meu papel vai ser colocar o holofote para, tipo, não, cripto vai ser aplicado para a governança e a gente vai resolver esses problemas estruturais da sociedade, porque foi por causa disso que foi criado. É resolver problemas estruturais da sociedade.
Então, acho que esse vai ser o papel da IPCID, assim, tanto em termos de narrativas quanto em termos de soluções, assim, sabe? Pra gente avançar isso e ver outros projetos emergindo também dentro do Brasil, que acho que tem muito potencial para ter outros pop-up cities, outros vieses ideológicos, outras, falar da Solana, de outras iniciativas que surgirem. Assim, acho que tem que ser uma indústria muito maior, assim, do que tem hoje. Eu concordo, eu acho que a galera que tá hoje em cripto nem é o varejo, porque eu acho que o varejo nem tá em cripto hoje em dia, é mais a gente trocando moedinha entre a gente. E acho que a vibe que tinha em 2021 e 20, pelo menos, era muito mais intensa do que hoje, não em termos de especulação, mas em termos de estamos mudando algo, estamos mudando o mundo. E hoje a galera que tava mudando o mundo em 2021 tá fechando as portas, até onde eu me lembro, que eu gosto de acompanhar esses projetos, eu acompanho sempre. A Gitcoin tava com uns problemas com grana, Cabin City, que era um projeto que eu acompanhava, fechou as portas, várias desse tipo fecharam as portas, porque não tinha um modelo de receita sustentável, né? Porque eles criaram uma parada muito legal, admirável, mas precisa entrar receita. E hoje em dia o que dá receita é o Pump Fan. Então acaba que a galera não conseguiu encontrar um modelo de negócio rentável, até por isso que eu amo o conceito de Network State, mas eu gosto muito dessa questão de melhorar a governança de tudo, mas eu sempre fico nessa questão, tá, mas qual é o incentivo, né? Se for de dar incentivo dos seres humanos, qual é o incentivo que as pessoas têm para empreender numa startup de governança, por exemplo, né? Como que elas vão captar dinheiro com VC? Se elas não captarem, como que elas vão fazer? Elas vão imprimir um token e vão fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Então, são essas questões que permeiam o meu cérebro, assim, e acabam me preocupando, porque se o nosso intuito for só lançar moeda, então a gente fica num paradoxo que a gente nunca vai sair, né? Mas eu ainda vou estar em cripto, porque eu acho divertido pra cacete, né? Obviamente. Mas é uma questão existencial mesmo, e eu acho que cripto tem que melhorar nessa questão, e você tá aí contribuindo pra isso melhorar. Espero que sim. Já agora a gente vai para um bate-bola rápido de perguntinhas que você pode responder ou não, se você não estiver confortável. E aí depois é ótimo que a gente faz um cortezinho pro Instagram. Beleza? Então vamos lá. Um país que tu sonha conhecer, mas tu nunca foi. Acho que é a Índia. Por quê? Eu gosto de explorar, eu acho que assim, viagem pra mim é explorar outras culturas, assim, sabe? Então, eu acho que culturas asiáticas que são diferentes, assim, da que a gente tá, americanizado que a gente tá, assim, eu acho que seria interessante, assim, e eu acho que eles são parecidos com o Brasil em alguns aspectos, assim, sabe? Então, tecnologicamente, eles inventaram o Pix 10 anos atrás, eles têm mesmo eles sendo extremamente pobres, eles conseguiram usar a tecnologia, a internet muito antes, e agora eles exportam talento tanto de programação quanto de mídia. Então, tem alguns, e é muito vasto, é muito grande, gigante, né? Então, acho que é um lugar que eu gostaria de passar um tempo para entender melhor, assim, como que funciona. Índia eu nunca fui também, eu tenho vontade pela parte cultural, mas eu lembrei agora que tem muito scam indiano, né, que a galera fala, né, e justamente por causa disso, né, porque os caras são mais avançados até nesse aspecto, né. Tem uma comunidade, um aplicativo que chama Ethos, né, que é de identidade também, e aí eles lançaram um NFT, e aí meio que a galera começou a entender que era um airdrop. Tipo assim, a densidade de usuários indianos na plataforma, depois que eles entenderam que talvez tivesse um airdrop, aumentou tipo 99%, assim. E aí o founder começou a falar, velho, o que é isso que tá acontecendo? E a galera começa a explicar pra ele que podia ser esse fator índia, entendeu? Achei muito curioso, lembrei aqui. Um livro que te inspira, né, fora Network State, claro, um livro que te inspirou, assim, eu sei que você não é muito leitura, mas talvez algo tenha mexido contigo. Cara, tiveram vários. Tem um que eu tô terminando ainda, que é o do terceiro mundo ao primeiro mundo, que é a história do Lee Kuan Yew, fundação de Singapura e tal. Nossa, o cara é realmente fora de série. Assim, o cara é muito bom, assim, recomendo para quem quer se aprofundar mais e entender o que é necessário, assim, para você literalmente em 2 gerações transformar um país que era extremamente pobre, assim, terceiro mundo mesmo, sem nenhum recurso natural, assim, o cara virou uma potência, assim, quão difícil é, assim, sabe? As decisões difíceis e controversas que o cara teve que tomar lá no início para fazer funcionar. Esse livro é muito bom. Tem um livro, assim, que para quem quer também entender alguns dos princípios,
não é um livro muito fácil, muito agradável de se ler, mas é o livro do Hirschman, que é o Exit, Voice and Loyalty. Pô, Esse, esse é brabo. esse é a primeira vez que eu li, assim, foi tipo, caramba, que viagem, né? Viagem porque, assim, ele é um economista, então tem muita linguagem de economista, é um livro difícil de ler, assim. Mas, putz, quando você... E ele é meio neutro, não é falando sobre... É falando sobre organizações de uma forma genérica, pode ser uma empresa ou uma cidade mesmo, assim, sabe? Então, quais são os fatores que fazem uma organização se transformar? Quais são as forças ali, né? E aí você tem exit, você pode sair quando você tem pessoas saindo, a organização, se for uma empresa, tipo, opa, estamos perdendo cliente, a gente precisa transformar, a gente precisa inovar, a gente precisa melhorar o nosso atendimento, whatever. Se uma cidade, né, tipo, a gente está perdendo receitas e tal. Se é voice, também é a mesma coisa, né? E aí ele mostra como que essas duas, elas não são exit voice e loyalty modula. Né? Então, geralmente as pessoas acham que são 3 opções, não, são exit voice e loyalty modula para um para o outro. E você tem, né, como que os dois, eles são relacionados entre si, o exit voice, porque se você está, por exemplo, num país, né, nesse cenário de network state, e você reclama, você tem um efeito de transformação que é quase nulo. Mas se você tem uma porta de saída, não é só que é bom para quem vai sair, que vai encontrar uma nova solução, concorrência e tal. Você amplifica o efeito da voz também. Porque quando você pode sair, a tua voz, que é no caso das empresas, né, você vai lá e reclama, ele não é só porque eles são bonzinhos e tal, é porque você tá reclamando, você tá, tipo, dando uma chance. Tipo, ó, tô aqui, tô mostrando. Mas eu tenho outro aqui. Né? Então, o efeito de voz é muito mais poderoso nesse cenário onde você tem exit. Então, isso pode ser usado muito para microjurisdições, cidades, municípios que têm governanças diferentes que vão competir entre si, que é tipo, eu gosto dessa comunidade aqui, então, tipo, mas, cara, se não tá bom, eu vou pegar minhas malas e vou para outro, porque o switching cost, né, o custo de mudança tá cada vez menor por tudo isso que a gente conversou da internet. Né? Então, esse livro, ele é um livro mais teórico, mas é muito bom, assim, para entender essas várias dinâmicas que tem entre voz e exit e como usar isso. Esse livro, quando eu li também, eu li primeiro na Network State, depois eu fui para ele, e me pegou muito essa questão da gente não poder fazer exit no nosso... Assim, a gente até pode, mas não é uma coisa simples de sair da exit da nossa nação, né? Uhum. Trocar de brasileiro para americano apertando botão, ou existe isso, né? Então, quando eu li o Network State, foi uma das referências no livro, tá? É esse, e aí eu fui ler e eu falei, caramba, é verdade, eu comecei a entender que fazia um pouco mais de sentido. Um lugar perfeito para você fazer o seu network state. Floripa. Floripa? Sem pensar 2 vezes? Eu acho que tá bem difícil. Floripa tá cada vez mais... São vários elementos, várias coisas que me atraem lá, assim, sabe? A praia, a cultura local das pessoas, o clima, infraestrutura, o hub de tecnologia. Você diria que Floripa é algo, assim, abrindo um pouco até a pergunta, eu diria que Floripa é, não só para Network State, mas empresas de tech, tá um pouco interessante, mais do que São Paulo ou outros lugares? Floripa foi considerada a capital, né, das startups, então, obviamente, né, em termos absolutos é muito menor que São Paulo e outros hubs, mas per capita talvez, não tenho certeza, mas eu acho que é o primeiro per capita. Se não for o primeiro, tipo, tá entre os top 3. E vários unicórnios. E não é só isso, assim, sabe? Eu acho que é um lugar onde ainda a gente vê a ambição e a vontade de explorar coisas mais de fronteira, assim, sabe? Então, tipo, isso pra mim é... Porque não adianta, assim, tem hubs de tech que são, tipo, fintech, por exemplo. O cara tá pensando na parada dele, assim. O cara não quer explorar cripto, não quer ir nessa linha mais estrutural, assim, sabe? O cara quer construir a empresa dele. Então, você precisa de um tipo de cultura específico que acho que lá tem um mix legal, enfim, não sei qual que é a magia que tem lá,
que atrai, acho, bastante gente de fora também, é um hub, é um destino para nômades digitais. Eu acho que tem um mix que é poderoso lá, é seguro, eu acho que lá vai se transformar se a gente conseguir, inclusive, com ou sem a gente, eu acho que vai crescer bastante, mas se a gente conseguir otimizar isso com essas zonas especiais e criar uma plataforma de legal mais propícia, mais friendly para investidores e empreendedores, eu acho que tem um potencial de ser um local especial aqui no Sul. E para finalizar, um produto que você queria ver em cripto e você não viu ainda. Que eu não vi ainda. Eu queria ver. Eu vi já, mas eu queria ver mais maduro e mais variações, que são plataformas de deliberação coletiva. Então, um exemplo que é como que a gente entra em consenso junto, como que a gente toma decisões junto, né? Então, as pessoas, inclusive em cripto, em DAOs, elas são viciadas em votar, como um evento. Então, alguém cria uma pauta, coloca para votação e tem 2 resultados, sim ou não, e aquilo. Mas isso é muito, muito básico. Isso, a gente chegou nessa solução porque não tinha internet, porque a gente não tinha capacidade de banda para ficar pegando vários inputs das pessoas num curto espaço de tempo para tomar decisões. Mas agora a gente tem, né? Então, a gente está vendo, inclusive, talvez o principal lugar do mundo em inovação e governança vindo de um Estado-nação é Taiwan. Então, Taiwan, eles têm vários experimentos de deliberação coletiva e um deles, vários casos que eles rodaram num experimento que eles chamaram de V-Taiwan, que é justamente isso. São 3 meses de deliberação multi-stakeholder, que inclui governo, sociedade civil, empresas, e depende de caso a caso, né? Para discutir uma determinada pauta e no final ter um rascunho de projeto de lei para ser aprovado. Então, UberX, né, quando teve todo esse caso de UberX, foi um caos no mundo inteiro, né, briga e tal. Lá eles conseguiram fazer algo mais pacífico que em 3 meses estava aprovado. E teve as mesmas guerras, era tipo bem polarizado lá, né, taxista, né? Quando você apresenta o problema como, Uber tem que ser aprovado, sim ou não? Aí você polariza. Acho que sim, acho que não, e daí que aí eles tiveram esse processo usando, uma das tecnologias que usaram foi Polis, POL.is, que é uma plataforma que tinha já inteligência artificial, onde todos os stakeholders, aí, motoristas de táxis de Uber, a própria empresa Uber, os cidadãos, os governos e tal, imputavam os seus sentimentos, a sua visão do Uber, e compartilhavam o que eles estavam preocupados, por que é bom, por que é ruim e tal. E a própria plataforma, o design dela era um design que evitava conflito, porque você não podia comentar nos posts das pessoas. Então, se você curtia e você votava a favor daquilo, dava um thumbs up, ou você criava a tua própria mensagem. E a plataforma, à medida que você ia lendo, e você, concordo com isso, isso que é legal e tal, ia te posicionando num cluster de pessoas que meio que compartilhavam da sua visão, assim. E isso era feito em algumas rodadas e tal, assim. Eu tô sendo bem superficial, mas tinha vários outros elementos que aconteciam. E no final de um tempo, a plataforma ia mostrando que as pessoas iam convergindo em torno... E daí, tipo, 90% das pessoas concordavam 90% das coisas. Então era muito mais fácil de aprovar o projeto de lei. E daí só tinha alguns detalhes que caiu na exceção, que daí eram tratados individualmente, era muito mais fácil. Então, esse foi um exemplo, assim, de, tipo, cara, como que a gente coletivamente consegue usar, agora com IA, muito mais fácil, você consegue. Então eu gostaria de ver comunidades e DAOs pensando nas propostas, nas tomadas de decisões, não como, vou publicar aqui, vou fazer uma proposta e vou
mandar o pessoal votar e daí só 10% vota e... Não, ter processos mais de participação, mas para isso você precisa de design, não é? As pessoas gostam, não, as pessoas não gostam de participar. Não, as pessoas não participam porque não tem uma estrutura, não tem uma plataforma com design certo, com os incentivos certos para as pessoas participarem. A partir do momento que você pensa de forma ativa e cria esse design, essa plataforma e os incentivos, as pessoas vão participar. Então, eu gostaria de ver mais isso e a gente transformando, né, tomadas de decisão menos em eventos e mais em processos de deliberação que tem múltiplos inputs com um resultado final. Assim, que mais ou menos como a internet funcionava lá atrás, que a gente chama de rough consensus, que era um grupo muito pequeno de pessoas, engenheiros tomando decisão sobre os protocolos da internet. E hoje os protocolos do Bitcoin e Ethereum também meio que funcionam assim, né? Fóruns e tal, você tem todo um processo para você chegar numa decisão final. Para cidades pode ser muito mais dinâmico que isso, pode ser muito mais, ou comunidades, né? Mas eu gostaria de ver mais plataformas, tools para ajudar nesses processos. Acho que é a primeira pessoa que traz algo do tipo, viu? Parabéns aí por essa diferença. E eu gosto da ideia. Eu acho que não só em cripto, mas eu acho que no mundo inteiro a gente tem essa visão meio maniqueísta das coisas, né? Binária, tem que ser sim ou não, não dá para ser um meio termo. E eu acho que a gente sempre vai ter ou a necessidade da obrigatoriedade, como a gente tem com eleições, a gente obriga as pessoas a participar para conseguir ter um quórum suficiente para eleger um representante. Ou a gente sempre vai ter o que a gente vê, que é essa questão de falta de pertencimento. As pessoas não se identificam com o candidato A ou B, não concordam com a proposta A ou B, não votam, mas é porque ela não está apresentando da forma correta. E eu concordo que isso podia ser melhorado. Até vi esses dias, foi hoje de manhã, uma discussão na Uniswap, que é uma organização centralizada, onde eles não conseguiam bater o quórum na época de prova dos delegados da Uniswap, dos participantes, porque a galera estava na época de prova, daí eles tinham que decidir sim ou não. As propostas eram muito longas, se eles votavam errado ou votavam não legal, eles eram punidos, né, reputacionalmente, e aí eles preferiam não votar na época de prova porque despendia muito tempo naquilo, né? Então eles acabavam não atingindo o quórum e o projeto não ia para frente só por causa dessa questão. Então essa questão de design é difícil mesmo, eu acho muito difícil. Eu acho difícil porque eu gosto disso, né? Então eu acho muito complicado você conseguir desenhar incentivos para conseguir coordenar seres humanos, assim. Mas muito legal, eu acho bacana. É bem difícil mesmo, é um desafio grande. Jean, onde a galera te encontra, onde a galera encontra a IPCity? Pode falar para a câmera aqui? Pode. Bom, IPCity, acho que o melhor é ir direto no site, ip.city. Eu estou nas redes sociais, sou mais ativo no X, então x.com/peerbase, Peerbase, com underline no final, você vai me achar lá, ou só digita G Hansen na busca também que você vai me encontrar. Temos o nosso canal na Peerbase no YouTube, né? Tem o nosso documentário lá, The Network Society. Então pode buscar por Peerbase ou The Network Society. É uma série documental, na verdade. Então a gente fez o primeiro episódio, que já tá no ar, e a gente está produzindo, vai lançar em algumas semanas o segundo episódio. E temos aí uma lista aí para a primeira temporada. Também tá no YouTube e no X. Beleza, então. Gente, eu sou o Guiriba, eles encontram no Guiriba BRB. E a Paradigma.education, todos os links aqui, eu vou ver se eu pego o link dos livros que o Jean falou aqui, eu coloco os links na descrição do vídeo. Curtam pra gente aí, deixem seu comentário, quem vocês querem ver o próximo convidado. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal caso não seja inscrito. Até o próximo Paradigma Cast e se cuidem. Até mais.